Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 27, e corresponde à semana 34 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo para Roma, parte 1. Vamos à leitura do texto bíblico. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele se encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível.
Cortando as âncoras, deixaram-nas ao mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executarem o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Respeitando a sequência de ações legais decorrentes do provocatio de Paulo ao imperador, decidiu-se que ele seguiria para Roma, conforme assinalado na reflexão da semana anterior. O apóstolo foi então encaminhado a um centurião pertencente ao regimento imperial chamado Júlio, juntamente com outros presos, que embarcaram no navio proveniente de Adramítio, porto a oeste da Ásia Menor. Os tripulantes totalizavam 276 indivíduos, dentre os quais estava o tessalonicense Aristarco. A presença de Aristarco desde a partida de Éfeso com o tumulto envolvendo os fabricantes de imagens do templo da deusa Artemis, a citação do seu nome a este ponto da narrativa e relatos posteriores de sua companhia a Paulo em Roma fizeram dele fonte confiável para que os primeiros leitores corroborassem os fatos que aqui se retratam. Além disso, o autor de Atos, Lucas, também foi testemunha ocular destes eventos. O percurso partindo de Cesareia iniciou bastante turbulento, por ocorrer na época do dia da expiação dos judeus, aqui referido como o jejum, o qual caía em fins de setembro ou em outubro, período do ano em que a navegação era considerada perigosa pelos romanos. No dia seguinte à partida, o centurião bondosamente permitiu a Paulo que se encontrasse com alguns amigos em Sidom. Dali, a embarcação seguiu por Chipre, margeando a costa da Ásia Menor pelas províncias da Cilícia e Panfilha, até ancorar em Mirra, na Lícia. Ali, todos desceram do navio para subirem a bordo de outro, proveniente de Alexandria, que estava em partida para a Itália. Com dificuldade, a viagem prosseguiu de Mirra a Quinido, enfrentando ventos contrários que obrigaram o piloto a margear Creta, por onde entraram via Salmona, indo então a bons portos, mais ao sul da ilha. Como alguém que sobrevivera a 3 naufrágios previamente, vendo o perigo crescente da viagem, Paulo aconselhou o centurião a não prosseguirem, mas foi por ele ignorado. Decidiu-se que a embarcação deveria dirigir-se a Fenice, que contava com um porto para proteção contra tempestades de inverno. Dali resolveram seguir viagem quando a direção do vento mudou para melhor, mas pouco tempo depois foram surpreendidos pelo tufão Euroaquilão, também conhecido como Nordeste, que arrastou o navio de forma que o capitão não conseguiu avançá-lo contra o vento, deixando simplesmente que fosse por ele levado. Passando todos eles por uma ilha chamada Clauda, recolheram a bordo o barco salva-vidas e então atravessaram cordas debaixo do navio para evitar que se rompesse. Afrouxando as velas sem resultado, começaram a jogar a carga ao mar no dia seguinte. No outro dia, também descartaram a mobília ou armação da embarcação. Desorientados pela escuridão da tempestade incessante que durou vários dias, mantiveram o navio à deriva, receosos de que ele encalhasse nos extensos bancos de areia de Sirte, próximos à atual Tunísia, aos quais, embora distantes, poderia ser levado. A este ponto da narrativa, todos temiam por suas vidas. Ansiosos e certamente enojados pelo balanço constante do navio, os indivíduos ali presentes não se alimentavam havia algum tempo, e por isso Paulo decidiu animá-los contando-lhes que um anjo de Deus lhe aparecera durante a noite, garantindo que todos chegariam a salvo e que ele estaria perante César. Antes disso, contudo, foi-lhe impossível resistir ao impulso de repreender aos responsáveis pela embarcação pelo fato de não terem ouvido seus conselhos. Quatorze noites depois de partirem de bons portos, estando o navio ainda agitado pelos fortes ventos do mar, os marinheiros suspeitaram estar próximos a alguma terra, possivelmente pelo ruído característico que é produzido pelas ondas no promontório de Coura, na ilha de Malta, onde desembarcariam. Para que confirmassem suas suspeitas, desceu-se uma sonda composta por uma linha com um peso na ponta, a qual aferiu profundidades decrescentes. Os navios antigos dispunham de diversas âncoras, as quais encontravam-se tanto na proa quanto na popa, podendo ser lançadas de quaisquer dessas extremidades. No relato em questão, ao se constatar que a terra de fato se aproximava, os marinheiros lançaram uma âncora originária da popa, com o intuito de fazer com que a proa continuasse em direção à praia.
Sem porto para o navio atracar, os marinheiros calcularam que suas possibilidades de sobrevivência seriam melhores no único barco salva-vidas, ao qual baixaram a pretexto de lançarem também as âncoras da proa. Percebendo sua má intenção, Paulo alertou o centurião e os guardas, já que os tripulantes sem a mesma experiência marítima dos navegadores não sobreviveriam caso estes partissem naquele barco. Por esta razão, os soldados cortaram as cordas que o amparavam, deixando cair ao mar. Paulo novamente encorajou os presentes naquele navio, insistindo para que comessem. Dando graças a Deus diante deles, partiu o pão e todos seguiram seu exemplo. Depois de se alimentarem até que ficassem satisfeitos, lançaram a carga de trigo ao mar. Como Alexandria, de onde provinha a embarcação, fornecia boa parte dos cereais a Roma, a quantidade de alimento ali presente devia ser substancial. Ao amanhecer, os marinheiros decidiram conduzir o navio a certa enseada com uma faixa de areia. Para tanto, cortaram as âncoras restantes e desataram as cordas que prendiam os lemes da popa, a fim de que fossem posicionados em direção à praia arenosa. Depois disso, a vela da proa foi alçada ao vento. Se um prisioneiro fugisse, a vida do guarda que o escoltava seria tomada em seu lugar. Para não correrem esse risco com a aproximação da terra, os soldados tensionaram matar os presos que estavam sendo transportados pelo navio. Como a execução de um deles obrigaria que todos os outros fossem mortos para não servirem de testemunhas, o centurião interveio para frustrar o plano, pois queria preservar a vida de Paulo. O desembarque foi coordenado, de modo que todos os que sabiam nadar foram os primeiros a pular ao mar, enquanto que os outros seguraram-se em destroços do navio. Dessa maneira, todos chegaram a salvo em terra, conforme Deus revelara a Paulo. Aplicação prática. Apesar de seu valor atemporal, a obra de Deus ocorre entre lugares, épocas e indivíduos específicos. O fato de ele ter sido Deus de pessoas como Paulo não encerra sua ação ao passado, como se os personagens bíblicos tivessem usufruído de um relacionamento com ele que não seria reprodutível nos dias atuais. Pelo contrário, justamente porque ele foi o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Pedro, Paulo e de tantos outros, fazendo-se conhecido a eles em suas histórias de vida, é que temos a segurança de sua presença e atuação entre nós hoje. Tal atuação não significa que estamos livres de intercorrências. Isso fica bastante claro não somente pelo diário de bordo escrito por Lucas relatando esta fatídica viagem, mas pela biografia de Paulo como um todo. É fato inegável que Deus permite sofrimentos como a catástrofe natural sobre a qual acabamos de ler. Nossa experiência cotidiana também serve de óbvia comprovação acerca do paradoxo entre a soberania de Deus e a ocorrência do mal. Diversas correntes filosóficas tentam, sem sucesso, exaurir este dilema. Uma delas é o dualismo que mais recentemente tem se apossado até mesmo de nossas igrejas, concebendo Deus e o diabo como seres igualmente poderosos que lutam entre si. Nessa forma de pensar, ao primeiro competiria ao fiel agradar para que lhe sobrevenha o bem, enquanto que ao segundo caberia repreender ou amarrar numa espécie de batalha espiritual a fim de fazer cessar o mal. No livro Janelas para a Vida, a Espiritualidade do Cotidiano, Ricardo Barbosa de Souza cita o conhecido caso bíblico de Jó para abordar a questão. Jó recusa o caminho tão comum e popular da guerra espiritual moderna, o do dualismo, que vê o mundo dividido entre dois grandes poderes, duas grandes forças que disputam o domínio e o controle dos homens e da história. Jó não vê o mundo assim. Para ele, o Senhor reina. Logo após ter sido violentamente afligido pelas catástrofes provocadas por Satanás, ele não diz: "O Senhor deu e Satanás tomou, agora devo amarrar e reivindicar o que me foi tirado." Pelo contrário, sua afirmação revela que mesmo tendo sido Satanás o autor de toda a desgraça que sobreveio a ele e à sua família, ele continua colocando Deus no centro de todos os acontecimentos, ao declarar: "O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." O papel de acusador dos irmãos mostra que Satanás desempenha um lugar importante no plano eterno de Deus, o de denunciar nossas máscaras e hipocrisias. É por isso que em momento algum de sua guerra espiritual, Jó trata com Satanás, mas sempre com Deus. Sendo absolutamente bom, Deus jamais deixaria suas criaturas sem direito de escolha. Como seres humanos, entretanto, nossa inclinação natural é para uma vida de pecado. A entrada do pecado na história resultou num sofrimento estrutural, contaminando todo o universo com doenças, fatalidades e desastres naturais, como o que acabamos de ler. Não há lei do retorno nesta lógica, pois nem sempre quem faz o mal recebe o mal, ou quem faz o bem recebe o bem, conforme podemos comprovar pela observação rotineira.
Em nossa vida, seremos assolados por inúmeras adversidades, e nossa resposta humana será permeada de sensações físicas e mentais como o cansaço, a fome, a náusea e o medo, tais quais os experimentados por pessoas como Paulo, Lucas, Aristarco e os demais presentes naquele navio à deriva em meio à tempestade. A Bíblia não nos convida a suprimir este tipo de reação como quem precisa mostrar um alter ego forte perante Deus. Pelo contrário, a fé bíblica consiste em passar por todo tipo de prova com Deus. O lamento, bem exemplificado em alguns salmos, é parte importante neste processo. Toda vez que as estruturas de nossa fé forem abaladas por vicissitudes, devemos ir a Deus em oração para exprimir a Ele nossa revolta, angústia e temor. Quando nos dispusermos perante Ele dessa maneira, o trabalhar do Espírito Santo iluminará nossas mentes para a realidade última de que, apesar de ter permitido a entrada do mau universo equilibrado que criou, o Senhor o converte em bem para seus propósitos e nossa santificação, até que restaure a perfeição por meio da segunda vinda de Jesus Cristo. Trazendo da mente para o coração. Ó Deus, em meio à pandemia da Covid-19, acabo de ser surpreendido pela triste notícia do falecimento de um colega de profissão. A correlação com a passagem bíblica que acabei de ler não poderia ser mais vívida. Meu coração angustiado pergunta: por que o Senhor permite que o sofrimento ocorra? Como médico, sou frequentemente levado à falsa segurança de que a ciência tem todas as respostas. Doenças outrora incuráveis transformam-se em moléstias passíveis de controle farmacológico devido ao avanço do conhecimento. Intercorrências potencialmente fatais agora podem ser diagnosticadas precocemente, de maneira que um desfecho grave seja evitado a tempo. O aparato tecnológico tem sido grande aliado na prevenção. Em outras áreas, o ser humano também tem prosperado. A internet revolucionou a comunicação entre os indivíduos. A meteorologia tem sido bem-sucedida na antecipação a cataclismas. O maquinário agrícola alimenta numerosas populações. Mas por maiores que sejam os avanços que obtemos, novos desafios surgem. Como a confusão de idiomas na Torre de Babel, parece-me que o Senhor intervém periodicamente para derrubar-nos de nossa empáfia e provar que nada somos. Desgraças continuam sob sua permissão, adversidades mostram-se cada vez mais presentes, e a morte é inevitável. Em meio a todo este cenário, reconheço o pensamento satânico que faz com que eu pergunte se o Senhor realmente se importa com os sofrimentos dos seres humanos aos quais criou. Se o mal estrutural foi causado pelo pecado, não teria sido melhor para ambas as partes, o Senhor e nós, suas criaturas, se fôssemos criados com a incapacidade de escolher o mal? Abalado emocionalmente, levanto-me para abrir a porta da sacada. Um vento refrescante advindo das frequentes chuvas de janeiro entra no escritório abafado. Respiro profundamente o ar úmido da noite. Assim permaneço por alguns instantes. Meu lamento de outrora vai sendo convertido em calma crescente, que finalmente organiza a bagunça de meus pensamentos. É o Espírito Santo trazendo a figura do Jesus crucificado à minha mente. Assim como as falas a Jó em meio ao redemoinho, o Senhor parece me responder por meio da chuva dos relâmpagos e dos trovões que agora vem lá de fora. Meu filho, você é muito pequeno para entender meus desígnios. Pare de tentar compartimentalizar, classificar e colocar em algoritmos minha maneira de agir. Enquanto você estiver neste mundo maculado pelo pecado, o mal continuará ocorrendo sob minha permissão. Porém, como uma queda cujo impacto é amortecido, tenha certeza de que eu converto o mal em bem e que tudo seria infinitamente pior sem minha misericórdia. Não questione a liberdade que eu concebi ao criar o mundo. Concentre-se na válvula de escape, no remédio, no antídoto que eu concedo a você por meio de meu Filho Jesus, a fim de livrá-lo do mal eterno, oferecendo-lhe a perfeição dos novos céus e nova terra, livres do mal estrutural que agora escraviza o universo. Quer saber o quanto me importo com o sofrimento dos seres humanos? Veja as adversidades a que submeti a mim mesmo quando me tornei um de vocês, na figura de Jesus Cristo. Olhe para a cruz e ali perceberá o quanto vou até as últimas consequências para que o sofrimento momentâneo deste mundo corrompido se converta na paz infinita do paraíso. Descanse em mim, meu filho. Acalme seu coração. Estou com você. Em meio ao choro que parece rasgar minha alma, às insônias da noite e às incertezas que me cercam, é muito bom depositar minha confiança no Deus que nunca falha e que sabe exatamente o que sinto, porque já foi ser humano como eu. Em nome de Jesus é que oro, agradecido e finalmente calmo. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo,
Leia o texto de Atos 27, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre as circunstâncias da tumultuada viagem de Paulo, de Cesareia até o naufrágio na ilha de Malta. Terça-feira, se Deus é todo-poderoso, por que permite o mal, como a tempestade que assolou a embarcação em que se encontrava o apóstolo Paulo, na passagem que lemos? Quarta-feira, por que o dualismo e a batalha espiritual no modelo concebido pela cultura gospel da atualidade não se baseiam em premissas bíblicas? Quinta-feira, de que maneira a fé cristã genuína concebe a permissão do mal por Deus? Sexta-feira, como você pode caminhar com Deus em meio aos sofrimentos que experimenta? Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 27 para a sua vida?